Nesse vídeo vamos tratar sobre um tema bem polêmico. Não peça conselho para quem nunca emigrou. Meu nome é Peter Miranda, do canal Foco Imigrante. E se você gosta de vídeos como esse, segue a gente aqui nesse canal, se inscreva para poder receber mais vídeos como este. Talvez você já tenha ouvido a frase, não peça conselho para poder empreender para quem nunca empreendeu. Seguindo essa mesma lógica, não peça conselho para poder migrar de uma pessoa que nunca migrou. Familiar, amigos, pode ter até uma boa intenção, mas se a pessoa nunca emigrou, ela não tem a experiência de um imigrante. Como consequência, ela vai passar aquilo que ela acha, não aquilo que realmente um imigrante pode viver. É muito diferente você viver num lugar do que imigrar para um lugar. Normalmente a gente vive num lugar quando a gente está no nosso país, com a nossa cultura, com os nossos familiares, com nossos amigos, a gente vive. A gente não está vivendo naquele país, a gente está como imigrante naquele país. Porque a cultura não é nossa, muitas vezes a nossa família não está ali, muitas vezes não tem muitos amigos ali, e isso é totalmente diferente de viver para imigrar. Lembra que imigrar não é turistar no país. Lembra que imigrar não é um cursinho de intercâmbio. Imigrar é você viver num país que não é seu, cultura que não é sua. Você pode até se adaptar com o tempo ali, mas você sempre vai ser um imigrante. Você nunca vai ser daquele país. Você sempre vai ser um estrangeiro naquele país e nunca um nativo. Então, lembra que é diferente viver de imigrar. Sabendo disso, muitas vezes as pessoas pensam que o fato de imigrar já é um caso de sucesso. E não é. Eu conheço muitas pessoas que voltaram para o Brasil porque não conseguiram ficar muito tempo longe da família, porque não conseguiram ter um bom trabalho, ou não foi suficiente a questão financeira, e entre outros motivos. Muitas vezes a gente só pega aquele caso que teve certo, da pessoa que saiu do seu país, foi para os Estados Unidos, foi para Portugal, foi para a Inglaterra, passou um período ali, quem sabe alguns até empreenderam e tem dinheiro, teve certo, teve sucesso. Isso pode acontecer, e tomara que aconteça contigo também, tomara que aconteça comigo também. Só que muitas vezes não acontece assim. As pessoas saem do seu país e muitas vezes não dá certo. Então a gente tem que estar preparado também para caso não dê certo. E a gente volta para o nosso país. Só que tira aquele mito que as pessoas têm que você vai migrar e vai ter sucesso em outro país. Pode ter e tomara que tenha, mas esteja preparado para as dificuldades também. Cuidado também com os conselhos. Lembra no começo que eu estava comentando? Com os conselhos sem nexo. Por quê? Viver em outro país é diferente de viver no Brasil. Cada país, principalmente, tem sua cultura, tem seu custo de vida, tem seu idioma. Por exemplo, hoje a minha irmã mora nos Estados Unidos. Eu moro em Portugal. São culturas diferentes, são idioma diferente, são custos de vida diferentes. Tanto que quando eu falo que a minha filha na creche paga ali entre 250 a 300 euros, ela fala que paga isso por semana, em dólares. Então são culturas diferentes, são custos de vida diferentes. Então, quando você vai se planejar, você tem que pesquisar o país que você vai e tentar se aprofundar no país que você vai. Valores, salário, documentos daquele país. Você pode até escutar, mas no país X libera o documento em pouco tempo, em 2 anos. Só que você não está indo para esse país X, você está indo para o país Z. E o país Z, você leva 6 anos para poder conseguir o documento. Então lembra, cada país você tem que se planejar conforme a necessidade daquele país bem específico que você está indo. Com o propósito também que você está indo. Se você está indo para estudar, tem que se preparar para ir para estudar. Se você está indo para poder trabalhar e viver, você tem que se preparar para poder trabalhar e viver naquele país. Outro fato de você ficar pedindo conselho para pessoas que nunca emigrou, que as pessoas não sabem o contexto de saudade, da parte emocional, né? Da falta da família, da falta de amigos, do meio social. De repente a pessoa está no Brasil e todo final de semana joga bola com seus amigos. E para o país que vai é tão frio que passam 3, 4 meses sem poder jogar bola. Só estou dando aqui um pequeno exemplo de uma pessoa que conheci que veio da Finlândia, onde o pessoal só joga bola no verão e assim mesmo no verão é bem frio. Porque passo 3 meses ali do inverno com neve. Não tem como jogar bola com neve. Então, assim, cuidado com os conselhos, porque normalmente os conselhos não vêm carregados da parte emocional. Que cada pessoa também vai ter seu impacto emocional no país.
Vai ter pessoas que vão estar escutando isso e falando, não tive problema nenhum, cheguei no país, já fiz amigos, já me envolvi com pessoas, já consegui um namorado, uma namorada. Pode acontecer e tomara que aconteça. Eu sempre torço para as pessoas sempre migrar e ter sucesso ali na sua imigração em todos os âmbitos. Tanto no âmbito profissional, financeiro, emocional, em tudo. Mas pode acontecer também que não seja tão fácil assim. Então eu tenho que preparar as pessoas que assistem aqui os vídeos a chegar em um lugar e saber que vai passar dificuldade. Eu não posso falar só coisas positivas, coisas boas, porque quando a pessoa chega no lugar e fala, poxa, o Peter não falou isso pra mim. Poxa, o Peter falou que chegaria no lugar, se eu sou solteiro, chegaria e conseguiria uma namorada, se eu sou solteiro, conseguiria um namorado, se eu chego lá, já ia conseguir amigos e tal. E não consegui, já estou aqui quase um ano, estou sozinho, não aguento mais. Seria muito pior. Então, assim, eu tenho que preparar as pessoas para pensar nas dificuldades, para que quando chegue no lugar, a pessoa já está preparada com as dificuldades e superar com isso. E pensa, poxa, não é tão difícil como o Peter falou. E tomara que seja isso. Não é tão difícil como o Peter falou. Tem gente também que aconselha, falando, se você vai emigrar para trabalhar, só pensa nisso, é trabalho, dinheiro, dinheiro, trabalho, trabalho, dinheiro, e você vai conseguir superar tudo. E a gente sabe que não é só isso. Porque você precisa comprar roupa, você precisa sair, você precisa se relacionar, socializar com outras pessoas, né? Tem que praticar atividades físicas. Porque se você pensar só em trabalho e dinheiro, em pouco tempo você vai estar passando mal. Se não for fisicamente, é mentalmente. A nossa vida como imigrante seria como a gente viver no nosso país, vivendo em outro país, sabendo que a gente não vive, mas a gente está imigrando, a gente é imigrante, mas a gente trabalha, a gente tem um momento social, tem um momento de confraternização. É uma vida normal. Então, vá preparado, sabendo que não é só trabalho e não é só dinheiro. Se você está imigrando para poder estudar, vá preparado, sabendo que não é só estudar, porque você tem que se socializar, né? Sair, conhecer novas pessoas, conhecer a cultura. Isso faz parte do viver da pessoa. Isso é muito importante. E logo vem então a pergunta: para quem que eu devo pedir conselho? Primeira pessoa que você deve pedir conselho. Logo vem a pergunta: para quem eu devo pedir conselho então? Primeira pessoa, uma pessoa que já emigrou. De repente você conhece alguém que já emigrou, voltou para o país e está vivendo no Brasil hoje e teve uma experiência fora. Pode ser curta ou de longo prazo, mas já teve uma experiência fora. E conversando com essa pessoa, tanto o seu lado negativo como o seu lado positivo, você tem que pegar, peneirar, assimilar aquilo que é positivo para você e adicionar no seu preparo, na sua bagagem para poder emigrar. Segunda pessoa, aquela pessoa que vive no país que você quer viver. Então vamos supor, você quer viver nos Estados Unidos, então você tenta encontrar uma pessoa, né, pelas redes sociais, amigo de amigo, tal, e entra em contato, começa a bater papo com a pessoa. Seja interessante ali também, não seja só interesseiro, querer saber, não. Seja interessante, começa a conversar com a pessoa, só para saber como que é a cultura local, né, como que a pessoa vive, se tem dificuldade no país, qual a dificuldade. Por quê? Porque você já está se preparando com informações do local. Terceira fonte, que são fontes mais confiáveis, são os sites do governo local onde você quer emigrar. Por quê? Porque ali você vai saber questão de documentos, salários e outras informações do país. Você não vai saber somente opiniões, mas informações confiáveis daquele país. E para você que ficou até o final, tem um bônus. Uma outra fonte que você pode consultar sempre são os vídeos aqui do nosso canal, que a gente conta experiências e vivências minha como imigrante, não somente em Portugal, mas nos Estados Unidos e também na Bolívia. Se você gosta de vídeo como esse, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que pensam em migrar e segue a gente para os próximos vídeos. Até mais!